Olá, juniores! Estamos mais uma vez juntos para fazermos mais um estudo da nossa revista Vivendo. Olha como nossa revista tá bonita, hein? Desse trimestre. É sobre a família especial, é o nosso tema desse trimestre. E hoje, o estudo de hoje é o estudo 3, que o nome é Vale a Pena Ser Obediente. Então, vocês já viram que o nosso estudo é sobre obediência. Nós vamos ver aqui o versículo, a nossa Bíblia, Colossenses 3:20, que diz assim, acompanhem comigo que vai estar escrito aqui. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Vocês sabiam que obediência é uma das maiores expressões de amor a Deus? Sim, a obediência é uma das maiores expressões de amor a Deus. Então, se você ama a Deus, você precisa obedecer, porque isso é muito importante para Deus. Às vezes, a gente diz que ama a Deus, mas a gente não consegue obedecê-lo. Então, a gente tem que aprender, porque obediência também se aprende, né? Na Bíblia, nós encontramos muitas pessoas que foram obedientes a Deus e a outras que foram desobedientes. Vamos ver a vida de alguma delas? Vamos ver um pouquinho. Adão e Eva. Adão e Eva foram desobedientes. Está lá em Gênesis 3. Bom, se vocês lerem, vocês vão ver mais sobre a vida deles. Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus falou que não era para eles comer, mas eles comeram. As consequências disso foi muito grave, porque tudo tem uma consequência na nossa vida. Então eles foram expulsos do jardim do Éden. Já pensou que grave? E todos nós, por causa deles, nós fomos separados de Deus. Perdemos a comunhão com Deus e fomos condenados à morte eterna. Agora nós vamos ver sobre outro personagem, que é os filhos do sumo sacerdote Eli. Está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo do 12 ao 17. Havia em Israel um homem chamado Eli. A Bíblia diz que seus filhos eram homens malignos e não se importavam em agradar a Deus. E como consequência, Deus disse que faria justiça contra eles. Deus disse isso. Eles seriam mortos por serem desobedientes a Deus. Eli também seria castigado por permitir que seus filhos fizessem o que bem entendessem, não aplicando nenhuma punição para eles. Então, o pai também seria punido, porque não soube educar os filhos. Também, outro personagem é Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Bom, Saul era um homem ungido por Deus para ser rei em Israel. Saul recebeu uma ordem do Senhor para destruir totalmente seus inimigos, os inimigos de Israel. Mas Saul não obedeceu a Deus. Ele fez segundo o seu próprio coração. Ele fez a vontade do seu coração. Sabe o que ele fez? Ele trouxe os bois e as ovelhas do inimigo, do povo inimigo. E ele trouxe para oferecer como oferta de sacrifícios para Deus. Só que Deus não gostou nada disso que Saul fez. Deus ficou muito zangado. Ele enviou o profeta Samuel para dizer a Saul que obedecer é melhor do que sacrificar. E daí Deus se afastou de Saul. Pessoas obedientes na Bíblia. Agora eu vou falar de Samuel. Vocês já ouviram falar com certeza de Samuel. Está no primeiro livro de Samuel.
Samuel é filho de Ana e Eucana. Ele foi entregue por sua mãe ainda pequeno para morar no templo, cumprindo um voto que ela tinha com o Senhor, que era dedicá-lo a ele. Samuel vivia junto com a família de Eli. Os filhos de Eli, como nós já vimos, eles eram maus e eram desobedientes e mal educados. Mas, apesar disso, Samuel não agia como eles. O seu comportamento era diferente. Sabe por quê? Porque ele se preocupava em aprender as coisas do Senhor e seguia os seus conselhos, os conselhos do Senhor. A Bíblia diz que Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 1 Samuel 2:26. Agora falaremos de outro personagem obediente que se chamava Ruth. Ela era uma mulher moabita. Ela não pertencia ao povo de Israel. O povo de Ruth adorava vários deuses. Ruth era casada com o filho de Noemi. Quando seu marido morreu, Ruth não abandonou sua sogra, que já era idosa. Ela prometeu cuidar dela e nunca se separar. Também prometeu servir ao Deus de Noemi, o Deus de Israel. Ruth ouvia e obedecia aos conselhos da sua sogra. E a sua sogra era muito temente a Deus. Então, por isso, a Ruth se casou novamente com um homem muito rico que se chamava Boaz. Ruth e toda a sua família foram muito abençoadas. Sua geração faz parte da genealogia de Jesus. Olha que bênção, né? Por fim, falaremos de um que é o nosso maior exemplo de obediência. Vocês sabem quem ele é? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, ele sempre foi muito obediente aos seus pais. Ele não fazia nada sem antes consultar os seus pais, né? E ele sempre pedia orientação. Ele obedecia a Deus em tudo. Deus enviou o seu Filho Jesus para uma missão muito difícil. Sabe qual era? Morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus, ele era 100% humano e 100% Deus. Então, por isso, Jesus sentiu medo. Ele sentiu medo, mas ele mesmo assim, ele escolheu obedecer. Ele obedeceu ao seu Pai. Jesus se entregou para ser sacrificado em nosso lugar. A sua obediência nos trouxe a salvação e a vida eterna. Nós estávamos separados de Deus, mas agora nós podemos nos reaproximar de Deus através da ponte que Jesus fez para que nós pudéssemos passar, né? Jesus, quando morreu na cruz, ele fez uma ponte para que nós pudéssemos chegar até Deus. Tudo isso porque Jesus foi obediente. A Bíblia diz que devemos honrar nossos pais. Honrar é dar valor, porque eles são pessoas muito especiais na nossa vida. Honrar é obedecer, ouvir os seus conselhos, tratá-los com carinho e respeito, principalmente quando eles estiverem idosos. Deus, ele não se agrada do filho que maltrata e não obedece os seus pais. Aquele que obedece será sempre abençoado, terá uma vida longa na terra e viverá para sempre no reino de Deus. Então, vale a pena obedecer. Decida obedecer sempre, querido Júnior. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esta aula. Peço que abençoe a todos que estiverem assistindo neste momento. E Senhor, peço que o Senhor nos ajude a sermos, ó Deus, pessoas obedientes a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém.